Fala família Black, Mustafa na área para falar sobre o filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Seguinte, vale a pena ir ao cinema? Sim, tanto quanto Superman. Superman eu dei uma nota 9. Quarteto Fantástico eu dei uma nota 8 ou 8,5. Poucas coisas que me trouxeram certo incômodo, mas nada que interfira na experiência nos cinemas. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal NK Black! Primeiro, eu quero falar sobre o CGI. Basicamente, não tenho nada a reclamar de tão gigantesco assim. Alguns fatores, como cenas em que o Franklin era CGI. Até porque, claro, nem sempre um bebê faz o que você quer, e o CGI ajuda nesse ponto. Outro ponto do CGI que me incomodou foi a elasticidade do Reed, pouco explorada. Pra ser sincero, o do Ioan Gruffudd, que foi o primeiro Quarteto Fantástico que de certa forma estourou no cinema, ainda continua sendo o melhor nesse quesito. E pra ser sincero, até o Reed do Miles Teller, que é o de 2015 que todo mundo odiou, tava bem mais enfático sobre a elasticidade do Reed do que nesse atual filme, mas não ficou ruim. É meio complicado falar sobre isso, mas é uma verdade. Sobre a questão da ambientação, pra mim tá perfeita. Anos 60 tecnologicamente avançado, ou seja, elementos dessa época, mas usados de forma futurista. Cara, estava realmente muito bom. Sobre a questão dos personagens, ficaram bem característicos, mas algumas mudanças de alguns personagens me incomodou um pouco, o que me fez tirar alguns pontos. Sobre o roteiro, como o filme do Superman foi bem direto e sem oscilações, sem cair muito, sem subir muito, pra mim foi padrão. Apenas o final que pra mim deu uma queda não tão brusca, que foi a última luta deles, mas não negativam o filme. Mas agora vamos falar do enredo. O filme se inicia com um resumo da história deles e os vilões que eles enfrentaram ao decorrer do tempo. Depois mostra Sue descobrindo que está grávida depois de terem tentado por 2 anos. Reed já se preocupa com a mistura dos genes dos dois e já começa a surtar a moda Reed Richard. Vemos Johnny e o Coisa na cozinha. A relação entre os dois não tá ruim, mas nada do que eu esperava. A amizade entre os dois é literalmente tóxica e provocativa a nível hard, porque são personalidades altamente opostas, principalmente por causa da diferença de idade. O Johnny provoca de todos os jeitos possíveis, o Ben ameaça meter a porrada nele e assim sucessivamente. Mas aqui a lore dos personagens foi de certa forma modificada e isso me incomodou profundamente. Eles não se ameaçaram nenhuma vez e nem trocaram nenhuma porradinha de leve, e isso fez eu tirar alguns pontos do filme. Reed começa a fazer planos para a chegada do bebê com a ajuda do Herbie, o robô. Johnny tá louco para voltar para o espaço e costuma ficar algumas horas por dia no laboratório com o Reed, que pega algumas, de certa forma, mensagens do espaço para o Johnny tentar decifrar. É o mais próximo que ele tem do espaço. Reed também mostra o protótipo da ponte, mas só consegue transportar um ovo por 6 metros, e isso apaga a luz de toda a cidade por alguns segundos. Reed mostra a família Quarteto, que ele descobriu organizações criminosas em toda a cidade e faz a polícia ir atrás de todas elas de uma vez, fazendo uma única batida em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso tudo para tentar criar um mundo melhor para a chegada do Franklin. Nesse exato momento, a surfista chega lá e diz que Galactus quer engolir o planeta. Johnny vai até ela e ela fala algo na língua dela. Só que o Johnny não sabe porque ele não fala a língua dela. Eles começam a investigar e percebem que muitos planetas morreram quando ela passou por lá, por causa da sua assinatura. E eles decidem ir até Galactus, rastreando a sua energia. Eles dão uma entrevista para o povo e diz que eles vão protegê-los e vão até lá. A nave decola e eles saltam no tempo e conseguem chegar à nave dele. Inclusive, a nave dele estava comendo um planeta. Na verdade, estavam engolindo um planeta no exato momento em que eles chegam lá. Isso foi maneiro pra caramba. E aí, mesmo que a Sue consiga colocar a nave invisível, ele consegue perceber que eles estão lá e através de um portal sugam eles para dentro da nave do Galactus. Ele escaneia quem estava na nave, mas o flash de luz para na barriga de Sue e todos se assustam. A surfista chega e manda eles entrarem, dizendo que eles não deveriam ter ido lá. Reed manda Herbie investigar a nave de Galactus enquanto conversam com ele. Ao caminho, Johnny pergunta o que aquilo que ela disse pra ele significava. E ela diz que era mais ou menos fique com os que amam. E depois ela dá meio que um fora no Johnny e o Coisa dá uma zoada nele. O Galactus diz que quer o Franklin, e eles não entendem por quê. Porque o Reed diz que fez todas as pesquisas possíveis e percebeu que ele não tem poderes. Só que o Galactus diz que ele esconde sua verdadeira natureza. Olha só a doideira. Isso mostra o quão poderoso o Franklin é. Galactus diz que Franklin Richard é um absoluto sucessor para o seu lugar no mundo, porque dentro dele tem o poder que ele necessita.
Pra vocês terem uma ideia que o Franklin é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele poderia criar galáxias só com o poder da sua mente, quantos planetas ele quisesse, para que Galactus nunca mais sentisse fome. Então esse é o nível de poder do Franklin, é muito grande. Eles dizem que não vão entregar o bebê, e o Galactus, com seus poderes, faz Sue entrar em trabalho de parto antes da hora, porque ele quer o moleque. Eles fogem e quase não conseguem, porque a surfista prateada vai atrás deles. E Sue dá a luz no espaço. Ao retornarem à Terra, o povo pergunta o que houve e se eles venceram o Galactus. Reed diz que eles não venceram o Galactus e que ele pediu algo em troca, o moleque. E o povo quer entregar Franklin para Galactus para que todos fiquem vivos. E nesse ponto aqui, eu sou a favor da Sue, mano. Se fosse meu filho, eu também não ia entregar. Então dane-se todo mundo. Reed diz que entende o porquê o povo quer entregar o moleque, já que é a única opção que eles têm. A Sue fica puta. O Reed diz que ele é o cara que precisa pensar nas piores possibilidades para pensar em como evitá-las, mas ela não aceita e diz que não é que ele tem que fazer isso, ele faz isso porque ele é assim. Então a Sue desce do edifício Baxter e mostra o Frank às pessoas. Ela diz que no acidente de carro que matou a sua mãe, o pai dela fez o melhor que pôde para ser o melhor pai. Ela disse que lembrava da sua mãe dizer que por ela moveria os céus e terra, e todos aplaudem e decidem não continuar desejando que eles entregassem o Franklin para o Galactus. Reed consegue a resposta que queria, mover a Terra para outro lado do universo a bilhões de anos-luz de Galactus, usando a ponte. Só que a ponte era só um protótipo, então eles precisavam fazer algo em alta escala. Então eles começam a construir várias pontes em escala maior em vários locais do mundo, ou seja, todo mundo começou a trabalhar junto, todos os planetas. Eles tiveram que construir em todos os continentes aproximadamente, juntando todos, aproximadamente umas 15 pontes. Quando eles estavam prestes a ligar todas as pontes para poder conectar, a surfista aparece e destrói todas as pontes pelo mundo. Quando faltava apenas a última, que é na Times Square, Johnny a impede. O interessante é que o Johnny põe as mensagens de outros povos que sofreram com Galactus. As mensagens que o Reed conseguia do espaço havia a língua dela, e ele consegue aprender essa língua e decifrar o que significa aquelas falácias. Então ele coloca para ela ouvir em todas as telas da Times Square. Foi uma jogada excelente. E já que ela que leva o Galactus para esses planetas, ela se sente muito mal. Johnny descobre que seu nome é Shalabal e que o povo dela está à procura dela para agradecer porque ela se sacrificou, tornando-se arauto de Galactus para que o povo dela não fosse destruído. O Johnny diz que se sacrificaria pelo Franklin, mas Galactus não o quer. Ele quer o Franklin, e depois ela some e vai embora. Reed fica um pouco desesperado porque eles trabalharam muito tempo para construir todas essas pontes ao redor do mundo. Então ele está pensando em novos planos, e aí ele acaba descobrindo um novo plano. Mas ele desiste pelo que a Sue pode pensar, usar o Franklin como isca para atrair Galactus. A Sue percebe que esse era o plano, e por mais que odiasse esse plano, ela aprovou, porque todo mundo iria morrer. Todos se escondem no lar do Homem Topeira, que é um lar subterrâneo, e Galactus chega e vai até o local, mas percebe que Franklin não tá lá, e vai ao edifício Baxter atrás do moleque que está sendo cuidado pelo Herbie. E sim, ele consegue sequestrar o Franklin. A Sue usa toda a sua força para arrastar Galactus até a ponte que sobrou, enquanto o Reed salva o moleque, e o Cozy e o Johnny ajudam a empurrá-lo na base da porrada. E eles até conseguem, mas ele começa a escapar do portal. E o Johnny tenta se sacrificar para salvar a todos, mas Shalabal retorna, empurra o Johnny e os dois vão para outro lugar, anos-luz dali. No caso, a Shalabal e o Galactus. E a Sue morre pela força usada para empurrar Galactus. Mas o Franklin começa a chorar quando vê a mãe caída no chão e ao tocar nela, ressuscita. Isso mesmo, o moleque ressuscitou a mãe. Um outro ponto negativo para mim foi que não deram uma identidade visual para os poderes dele. Por exemplo, a Sue Storm desse universo, ela tem, digamos, é como se fosse uma força espectral que é meio que colorida, parece até um pouco de arco-íris, ou seja, tem uma identidade visual. Mas no caso do Franklin, simplesmente não tem nenhuma identidade. Então eu acho que eles poderiam ter acrescentado isso no filme. Mas um ponto que para mim foi negativo é que foi relativamente fácil vencer o Galactus. Tipo, foi relativamente fácil. Digo relativamente porque a Sue morreu tentando, mas foi pouco explorado essa batalha, entendeu? Eu acho que poderia ter um pouco mais. Por exemplo, tem uma história em quadrinhos que o conselho de Reed tem que ir todo mundo pra cima do Galactus e do surfista prateado, tá ligado? Então, tipo assim, foi muito rápido. Eu acho que 1 hora e 55 minutos foi pouco. Acho que deveriam ter tido um pouco mais. Mas ainda, como eu disse, o filme ele é bem direto e não tem muita oscilação. Então não ficou ruim, tá? Não ficou ruim. Enfim, eles vencem e o filme acaba igual o Os Incríveis 2, todo mundo correndo para o carro para socorrer alguém. E aí o filme acaba. A primeira cena pós-crédito e a única cena pós-crédito que presta
Passa-se 4 anos e Franklin já tá mais velho. Sue está pegando um livro para ele ler. Ao retornar, Sue percebe que tem algo de errado e aciona seus poderes. E a Sue vê um homem de capuz verde ajoelhado e Franklin alisando seu rosto. Sim, Victor Von Doom, o homem chegou. Mais pra frente eu vou criar uma teoria do que ele estava fazendo lá e o que ele vai fazer, somando com outras coisas que nós temos no universo compartilhado da Marvel, porque eu já tenho uma teoria pronta na cabeça, só falta eu passar para o vídeo. E a segunda cena pós-crédito é apenas a introdução da animação antiga do Quarteto Fantástico, que não é nada demais. E eu entendo porque que a Marvel tá evitando fazer muita cena pós-crédito. É porque a maioria delas não tá dando em porcaria nenhuma. Deve ter mais de 7 cenas pós-créditos que provavelmente o universo vai acabar e eles não vão dar segmento. Então, tipo assim, realmente é evitável, é melhor parar. Mas esse foi o filme do Quarteto Fantástico. Eu dei uma nota 8 ou 8,5 e eu penso que o Superman ficou acima por meio ou um ponto inteiro. Mas sim, vale a pena vocês irem ao cinema porque foi uma experiência muito boa, cara. É sério, vale muito a pena. É isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que vocês acham. Pra vocês que já assistiram o filme, o que vocês acham do filme. E pra você que não assistiu, mas tá vendo esse vídeo aqui, o que você acha desse enredo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E eu prometo que eu vou comentar todos os comentários de vocês. Então é isso, rapaziada, esse é o canal NK Black. Tamo junto!